Olá, tudo bem? Seja bem-vindo ao canal Limpos pela Graça. Por aqui, seu irmão em Cristo, Cláudio. O tema deste vídeo é Pagando para ser enganado. É isto mesmo. Você está pagando, financiando um sistema para ser enganado. Paulo diz que, por pregar o Evangelho, tem direito a viver dele, porém, para não escandalizar o Evangelho, ele não se utiliza deste direito. Vamos ler 1 Coríntios, do capítulo 9, entre o versículo 12 e o versículo 15. 1 Coríntios, capítulo 9, 12 ou 15. Diz assim, no 12: Se outros têm direito de ser sustentados por vocês, não o temos nós ainda mais? Mas nós nunca usamos desse direito. Ao contrário, suportamos tudo para não pôr obstáculo algum ao Evangelho de Cristo. Quantas pessoas não participam de reuniões nas chamadas igrejas por causa do acharcamento, como dízimos, sacrifícios, holocaustos, uma enxurrada de envelopes e várias artimanhas para tomar o dinheiro dos fiéis. A tal da Santa Ceia, que na verdade seria uma réplica da Páscoa judaica, que de Santa Ceia não tem nada. A Páscoa judaica eles colocam no primeiro domingo do mês. Ou seja, a Páscoa judaica é comemorada pelos judeus uma vez por ano. Uma vez por ano. Eles colocam a tal da Santa Ceia, inventada por eles, pela teologia deles, no primeiro domingo do mês. Ou seja, quando justamente cai pagamentos, adiantamentos, vales, que é o começo do mês. Olha, uma artimanha para arrecadar fundos. Versículo 13. Paulo continua dizendo aos irmãos de Corinto: Vocês não sabem que aqueles que trabalham no templo alimentam-se das coisas do templo? E que os que servem diante do altar participam do que é oferecido no altar? Vamos abrir um parênteses. Participam das coisas do templo. Paulo era judeu, Paulo era fariseu de fariseus. Paulo, antes de receber a revelação no terceiro céu, dada pelo próprio Cristo, o ressuscitado, Paulo frequentava, Paulo fazia, Paulo cumpria alguns preceitos da lei. Por isso que ele fala templo, porque na época de Paulo, o templo em Jerusalém ainda estava de pé. Naquele templo havia sacerdotes, havia levitas, havia sacrifício, holocausto, dízimos, que nunca foi dinheiro, eram alimentos. Quando, na época da colheita, que também era uma vez por ano, não é todo dia, não é todo domingo, não é. Então era alimento, nunca foi dinheiro. Então aqui Paulo estava colocando o templo em evidência. Paulo estava colocando o que ele praticava em evidência, ou seja, ir ao templo de Jerusalém. Vou repetir, o templo que, quando veio o juízo de Deus contra os judeus, contra o povo escolhido por Deus, pela desobediência, pela rebeldia, por matarem profetas, por matarem discípulos, por perseguirem aqueles que traziam as boas novas e, por fim, mataram o próprio Filho de Deus. Então, o juízo veio contra aquele povo no ano 70 depois de Cristo. Então, Paulo aqui fala do templo, que os levitas se alimentavam dos alimentos que eram levados até o templo. Porque das 12 tribos de Israel,
uma foi separada para não ter herança. Qual era essa tribo? A tribo de Levi, ou seja, os levitas. Os levitas foram separados para serem sacerdotes no templo de Deus. Quando houve a queda do templo no ano 70, deu-se fim ao sacerdócio, deu-se fim aos preceitos da lei mosaica, lei de Moisés. Então, eles se alimentavam enquanto tinha templo, das coisas que havia em templo. E que os que servem diante do altar participam do que é oferecido no altar. Quando você entra em algum local chamado igreja, que você se depara com um altar, corra, 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 mas corra mesmo, porque você está dentro de uma perfeita sinagoga. Porque local de sacrifício, local de holocausto é aonde? Em altares. Não participe desta blasfêmia. O sacrifício perfeito, o holocausto perfeito já ocorreu, que foi o próprio Deus dando o seu Filho como perfeito sacrifício. Então, se você entra em um local chamado igreja e lá de frente você vê um altar, pronto, já é um simbolismo do judaísmo, já é um simbolismo da lei mosaica. Eu não vou falar dos candelabros, do óleo ungido e de um monte de coisas que tem nesses locais chamados igrejas, que na verdade são templos judaicos. Nos dias atuais, não se deve mais ter altar em local que pregam sobre Jesus. Ou seja, até pode, porque local que é pregado Jesus de Nazaré ainda não se converteu. Local que se prega Jesus de Nazaré ainda não veio, Jesus ainda não ressuscitou para essas pessoas, infelizmente. Porque nós hoje vivemos o Cristo ressuscitado. Quem prega Jesus de Nazaré está no velho pacto, está na lei de Moisés. Aí você fala assim, mas eu estou fazendo o que está escrito no livro de Lucas, no livro de João. Mateus, Marcos, Lucas e João são livros históricos de Jesus de Nazaré, do Filho do Homem, que veio exclusivamente para os perdidos da casa de Israel, que veio para o povo judeu. Jesus de Nazaré não veio para os gentios que somos nós. Jesus de Nazaré veio para os judeus. Então, se você está num local assim, tem altar, e eles estão pregando sobre Jesus de Nazaré, corra, 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 porque você está em uma sinagoga. No ano 70 desceu o templo que era o local de sacrifícios e holocaustos, foi destruído. Local que tem altar é evidenciado que vive no antigo pacto. E anuncio com isto que o sacrifício de Jesus não foi suficiente. Você, frequentando o local que tem altar, você está sendo testemunha, você está testemunhando, você está sendo cúmplice da blasfêmia contra Jesus Cristo ressuscitado. Ou seja, você está blasfemando contra Deus, você está se unindo a pessoas que dizem que somente o sacrifício de Jesus não foi suficiente. Eles têm que buscar alguma coisa na lei de Moisés para se justificar. Da mesma forma, o Senhor ordenou àqueles que pregam o Evangelho, que vivam do Evangelho. Uma pergunta, você conhece algum lugar que prega a sã doutrina genuína? Não, é claro. Porque o que eles pregam é o farisaísmo, é o judaísmo, é o legalismo,
Eles pregam, dizem que pregam a graça, eles pegam um versículo de Paulo, um versículo de uma epístola, um versículo dos escritos dos livros históricos de Jesus de Nazaré e dizem estarem na graça. Só que aí eles te empurram dízimo, eles te empurram sacrifício, eles te empurram batismo nas águas, que é a lei da purificação. Graça não tem nada. De graça não tem nada. Versículo 15. Mas eu não tenho usado, Paulo continua dizendo, mas eu não tenho usado destes direitos. Olha, veja bem, Paulo, que recebeu a revelação no terceiro céu, que recebeu a revelação do próprio Deus, disse que mesmo ele tendo direito, mas eu não tenho usado de nenhum desses direitos. Não estou escrevendo na esperança de que vocês façam isso por mim. Prefiro morrer a permitir que alguém me prive deste meu orgulho. Quando você dá qualquer valor monetário nestes lugares, você está financiando mentiras, enganos, blasfêmia, profanação, a falta de fé e aí por diante. Não seja cúmplice destas sandices. Amado, não seja cúmplice, não participe dessas loucuras. Procura ler a sã doutrina, pesquisa. Graças a essa pandemia que veio, hoje tem uma enxurrada de vídeos de pessoas no YouTube pregando a graça de Deus, anunciando a graça de Deus, anunciando a simplicidade que há em Cristo. Sem loucura, sem ganância, sem blasfêmia, obedecendo 100%. Certo que tem muitos que dizem que pregam a graça, mas o que você vê é meia graça. E a graça não é meia graça. A graça, a sã doutrina é 100%. Abrace essa fé, viva essa fé. Não aceite nenhum mandamento, nenhum preceito, nenhuma cerimônia do Velho Testamento. Não aceite. Se blinde. Cerque-se de ensinos dirigidos pelo Espírito da Graça. E você, em breve, você começará a reinar em vida. Aí você pergunta, mas como vou reinar em vida em um mundo desta forma? Mas nós temos que reinar em vida pelo nosso Espírito. Quando você permitir que o reino de Deus se estabeleça dentro de você, você começa a reinar em vida. O reinar em vida é justiça, paz e amor no Espírito Santo. As contas vão continuar vindo. Os apertos, as dificuldades, os tropeços fazem parte da nossa natureza carnal. Porque o que foi aperfeiçoado, justificado, santificado, foi o nosso espírito, é o nosso espírito. A nossa carne é a natureza adâmica. Então, infelizmente, enquanto este corpo estiver de pé, enquanto este tabernáculo terrestre, enquanto esta tenda carnal estiver de pé, estamos sujeitos a essas coisas. Mas nós enfrentamos com mais força, com mais segurança. Nós suportamos tudo com alegria. Porque o Espírito de Deus, o próprio Deus, reina dentro do nosso espírito. E sendo assim, nós estamos debaixo da sombra do Altíssimo. Graça e paz. Se gostou, dê aquele joinha, dê um like, inscreva-se, compartilhe este vídeo. Graça e paz, até a próxima oportunidade, se assim o Pai permitir. Creia, Deus habita no seu espírito. O reino de Deus já foi estabelecido dentro do seu espírito. Feche o seu olho agora, vá tomar seu banho, vá fazer sua caminhada, vá trabalhar e comece a louvar a Ele em espírito e em verdade. Porque Deus não habita em templos
em obras feitas por mão de homens. Deus, ele habita no que ele fez, no que ele preparou, que é o nosso espírito. Graça e paz. Abraço, até a próxima.